Você aprende empreendendo e empreende aprendendo. O empreendedorismo, você não trabalha mais 8 horas por dia, 10 horas por dia. Você trabalha 24 horas por dia. Você não vai ter domínio e conhecimento de tudo, mas às vezes você conhece pessoas que têm e que te ajudam nessa rede de contato. E contato é tudo. Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, o meu grande parceiro, o ex-pedreiro, o ex-engenheiro que virou um empresário de sucesso, cara. Jonas Mingoia. Fala, Thiagão, você tá bom, meu irmão? Gostou da apresentação de hoje? Rapaz, hoje ele me surpreendeu aqui, viu, galera? Cada episódio é uma surpresa. Cada episódio ele vem com uma nova aqui. Mas tudo bem, vai mudando meu currículo, vai acrescentando. Mas o importante aqui é que a gente é sócio, é irmão, é amigo. Estamos empreendendo junto e Deus na frente, vamos pra cima. Isso aí. Pra você que tá começando aí agora a assistir, ó, se inscreve no nosso canal, senta o dedo aí no like, manda esse podcast aqui para essas pessoas que querem empreender. Hoje estamos aqui com grandes empreendedores aqui do nicho visual, vamos falar assim. Para enxergar melhor. Exatamente. Vamos falar aí sobre a trajetória deles, como eles chegaram até aqui. Depois vamos bater um papo também sobre a associação comercial. Exatamente. O que é a associação comercial, né? Às vezes você tem na sua cidade aí, nem sabe para que serve e pode influenciar muito no seu negócio. Opa, nos seus network aí da vida para você alavancar também a sua empresa. Vai ser muito bacana aí, pessoal. Isso aí. Um outro assunto também é um planejamento estratégico para 2025. Estamos gravando esse episódio aqui em janeiro de 2025 e você que é empresário já fez aí seu planejamento da sua empresa, você sabe onde você quer chegar esse ano, ou até mesmo que você não é, você já fez um planejamento para a sua vida, né? Como está seu emprego hoje, a sua família, como você quer chegar em dezembro de 2025, né? A situação que ele quer chegar. E para isso, para a gente bater um papo sobre esses assuntos, estamos trazendo aí dois grandes amigos. Primeiro, o Eduardo Fernando Júnior, pela 10ª vez já está participando aqui do nosso episódio hoje, número 53, pessoal. Ele está como vice-presidente da Associação Comercial Empresarial de Matão, é formado em administração de empresas, trabalha no setor administrativo das empresas Modertech e Tech Modern, é isso? Isso. Sócio das empresas Evotech, Tech Hunter, Vision Tech e de 3 franquias da Chili Beans. E também estamos trazendo aí Marcel Henrique Silva, um grande parceiro meu, presidente da Associação Comercial Empresarial de Matão, o CEO da Ótica e Relojaria O Garoto, da cidade aqui de Matão desde 1956. Caraca, mas bem mais velho que eu e você junto, hein? Vários anos aí, cara. Pode juntar nós dois. Pai da Maria Júlia e Ana Maria. E os dois são palmeirenses, cara. Temos uma mesa de palmeirense aqui hoje. Eita, eu vou já ficar começa palmeirense. bem. Pessoal, com vocês, Marcel e Eduardo, sejam bem-vindos e obrigado aí pelo ter aceito o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É a segunda minha, né? Então, tem várias outras, né? Se Deus quiser, outros negócios e sempre aparecendo por aqui. É uma honra participar, Thiago. Acho que é o segundo ou terceiro convite que a gente já falou de fazer o podcast. Eu sempre correndo, mas hoje pegamos ele pelo laço. E é uma honra participar aí com vocês. Vai ser com certeza um bate-papo legal. Obrigado, Jonas, aí também. Opa, nós que agradecemos. Conta sempre com a gente. Valeu. Pessoal, para a gente começar, igual todos os episódios, vamos começar falando quem é o Marcel, quem é o Eduardo, a trajetória de vocês aí, resumidamente, né? E por que o que a trajetória levou vocês a trabalhar com o que trabalham hoje. Ó, pessoal, só um adendo, temos 2 concorrentes no bom sentido aqui hoje, para você ver como mente aberta é diferenciado, né? 2 concorrentes que hoje são parceiros e daqui a pouco estão fazendo um negócio junto. Então, na mesma mesa aí, e obrigado por esse momento aí que é inédito. Cara, muita gente me conhece, mas eu sou casado com a Marielle, tenho 2 filhas, a Maria Júlia e a Ana Maria. Genro do Lilão. Genro do Lilo, parmeirense. Quem conhece sabe que o combo dele não tem pra ninguém, né? O combo dele é bom. E a minha trajetória profissional, eu sempre fui uma pessoa... Thiago, eu nunca fui desde pequeno de falar assim que eu almejava ser um engenheiro ou ser um médico. Eu sempre fui muito trabalhador. Então, eu sempre fui de pensar as oportunidades que vier, agarrar. E eu sempre quis também a independência, não ficar dependendo de pai e mãe. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a encher o saco do meu pai para ele poder me ajudar desde os 13 anos. Então, aos 13 anos, eu peguei para entregar a revista da Unidade, chamava Revista Unidade, que era uma revista da Diocese.
E eles estavam com umas dificuldades de alguém que entregava, e também eles queriam aumentar o pessoal que assinava a revista. E eu tinha 13 para 14, e eu acabei assumindo isso. As revistas chegavam para mim, eu levava para as secretarias das paróquias. Legal. E também comecei a iniciar um trabalho de tentar colocar mais gente para assinar essa revista. E logo em seguida veio uma oportunidade para o escritório de contabilidade, já com 14. Aí eu estudava de manhã, à tarde, saía da escola e já ia para o escritório. Foi uma baita escola para mim, uma escola muito importante, porque eu era uma pessoa muito para dentro, muito fechada. E o simples fato de eu poder ir no banco, fazer os pagamentos, conversar com o gerente, coisa que para mim, no começo, para passar naquela porta giratória do banco, para mim era uma dificuldade. Então aquilo começou a me deu uma abertura muito grande de poder melhorar, né? E também agradeço o Titi, o Montresor, o Antônio Sioff, que me deram essa oportunidade. Então, a parte organizacional, guardar, fazer arquivo, aquilo me deu um crescimento gigantesco. Logo em seguida, tive uma oportunidade na Central Net, do Calera. Legal. Também foi uma oportunidade muito grande. Essa eu não sabia, lá. Eu passei em alguns lugares. Para mim também. Então, aí, logo depois do escritório de contabilidade, com 15, aí eu já fui para a Central Net, também trabalhando meio período, que estudava de manhã. E ali foi também, eu pegava a máquina nova. Então, chegava a placa-mãe, chegava o drive de CD, chegava o drive disquete. Naquela época lá, eu estava voando as GeForce para o pessoal que gostava de jogo. Eu tive. Então, ali eu fazia todo chegava o gabinete, montava, jampeava as placas, instalava o Windows. E, cara, eu não sabia nada. Então, aquilo foi uma escola para mim. Eu ganhava lá meus, sei lá, R$100 por mês para fazer aquilo, mas se eu tivesse que pagar, seria... Só o aprendizado, né? Então, assim, dali eu comecei a ir entregar também as máquinas, depois que montava, instalava antivírus e tal. E aí fui crescendo ali também, fiquei mais um ano e depois veio uma outra oportunidade para voltar para o escritório de contabilidade. Aí eu já voltei já também... ajudando ali a digitar uma nota, a trabalhar no departamento pessoal. Eu lembro quando eu comecei, eu ia digitar as notas, eu falava assim, o que eu coloco nesse CFOP? Aí o pessoal dava risada, porque era a CFOP, né? O Código de Operação Fiscal, e eu falava CFOP, eu dava risada lá, mas assim, cara, aí eu comecei a ter, com 15, 16 anos, eu sabia o que era uma guia de fundo de garantia, eu sabia o que era uma guia de INSS, como fazia um registro ali no livro de funcionário. Então aí eu fui crescendo e amadurecendo muito cedo. Legal. Tanto que eu falo que perto dos meus amigos ali, eu amadureci sempre amadureci cedo, comecei a trabalhar muito cedo. E eu fiquei 3 anos no escritório, e quando cheguei nos 18, aí veio a oportunidade da Grofito. Nossa, desde os 18 anos? Entrei na Grofito com 18, aí a Grofito já precisava ter carta e tal, então quando eu fiz 18 que eu consegui ir para lá. E também, cara, nisso falando para vocês daquilo que eu falei no começo, abraçando oportunidades. A oportunidade vinha e eu abraçava com unhas e dentes. Eu não tinha planejamento do que eu queria ser profissionalmente, mas eu tinha 20 anos eu quero ser Porém, eu tinha muito desde cedo, que eu falo que eu tinha um pensamento mais amadurecido, eu sempre queria ter minha família. Eu queria ser o chefe da casa, eu queria ter minhas filhas. Então, desde pequeno, eu já queria. Meu sonho era ser pai. Então, eu sabia que eu precisava trabalhar muito para conseguir isso. E aí veio a oportunidade da Grofito. Comecei lá embaixo mesmo. A Grofito, na época, tinha 20 lojas. Nossa. Então, a parte de uso e consumo, imagina quanto gastava de uso e consumo, detergente, produto de limpeza. Papel higiênico. Então, eu já cheguei lá e eu já quis fazer um trabalho, já cheguei revolucionando lá e a gente fiz umas contas, quanto a gente gastava de papel, quanto a gente gastava de papel toalha, coisa. E aí eu já fiz uma parceria com uma empresa, levei para o Paulo Toledo, falei, Paulo, a gente vai economizar tanto se a gente fizer dessa forma. Então eu fui crescendo ali daquela forma ali, desde baixo. Veio a oportunidade para trabalhar no estoque. Então, trabalhei um tempo no estoque. Depois veio uma oportunidade para eu abrir um setor novo na empresa, que era a irrigação. Aí fui para a irrigação. Ali foi um crescimento também muito grande. Fazia toda a parte administrativa dali, ajudava também na área comercial. E isso com 19, 20 anos ali. Aí foi um ponto importante, que veio uma oportunidade para trabalhar no fiscal. Imagina você assumir um fiscal de uma empresa, assumir o fiscal de uma empresa com 21 lojas, mudando o sistema de gestão. Então, eu fazia ADM,
comecei com administração de empresa. Eu sentia que a ADM, ela não me dava um foco... Desculpa, eu não citei sua formação aqui. Eu sou formado em ciências contábeis, mas eu comecei com administração, fiz um tempo de administração. E como vinham as oportunidades, eu peguei, logo que eu fui para o fiscal, ele veio uma oportunidade na implantação do sistema. Quem participa de implantação do sistema sabe a dificuldade que é, e principalmente de uma empresa com 21 lojas. Então, assim, a parte de parametrização era primordial para o sucesso daquele sistema. Então, eu vi uma oportunidade de ir para a área de sistema de informação. Então, eu tinha feito, acho que 1 ano e meio, 2 anos de administração, e aí veio essa oportunidade, eu, inclusive conversando lá com os diretores, falou, não, seria interessante você ir para essa parte, porque juntava o conhecimento administrativo você já tem, então aí você vai juntar o útil e o útil agradável. Eu fui para o sistema de informação, lá na Logat, fiz mais 2 anos. Cara, aquilo foi muito bom para mim também. Tive introdução a SAP, a parte de banco de dados. Então, fui crescendo ali nessa parte também e estruturei toda a área administrativa, a área fiscal. Então, eu, mesmo sem o conhecimento fiscal, como eu tive que, desde o início, cara, eu fui aprendendo todos os detalhes. Lógico, a gente tinha equipe de consultoria, tinha equipe de auditoria. Então, isso eu fui aprendendo e crescendo. Então, fiquei um bom tempo no fiscal contábil e depois veio a oportunidade para a área comercial. Oi, que não tem nada, não sabia nada Eu trabalhei na Grofito muito tempo, acho que até hoje, se eu falar para você como funciona um hand-up lá para aplicar, eu não sei te falar a dosagem correta, não. Mas aí o Paulo Toledo me chamou para conversar, o Chico Toledo também. Inclusive, um abraço para eles, cara. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Chico, pela Bianca, o Paulinho, o Renato, o Paulo, o Sodemar nem se fala. Eu tenho uma gratidão enorme. O Chico já está intimado a vir gravar uma entrevista. Eu tenho uma gratidão enorme por eles. Tudo que aparecia de oportunidade, eles sempre me deram. É lógico que teve minha parte que eu agarrei também e fui com todas as forças ali. E ali na área comercial, a Grofito tinha, a maioria das 20 lojas, todos os gerentes das lojas eram engenheiros agrônomos. Então, assim, a parte administrativa e o mercado do agronegócio começou a mudar, começou a entrar muitos cereais. Antigamente, eles vendiam tudo à vista, a época da laranja. A cada 15 dias recebia, matão aqui, você pegava, andava aqui na região, era só laranja. Então, aí, quando entrou cereais, começou a ficar um pouco diferente. Aí o pessoal vendia toda a parte de insumos. Seria soja? Soja, milho. E aí você vendia toda a parte de insumos, tanto fertilizante, os defensivos, para pagar só na hora que o cara terminar de colher. Caramba. Então, imagina o risco de inadimplência que nós tínhamos. Porque, além disso, você tem risco de excesso de chuva, falta de chuva. Se o cara não conseguir colher, não... Na época, eu fui trabalhar em Santa Cruz do Rio Pardo, lá teve uma geada. Eu cheguei no ano que eu cheguei, deu uma geada, todo mundo perdeu o milho. Então, para receber tudo isso, né? Então, e o engenheiro, agrônomo, ele quer vender, cara. Ele não quer ficar dentro de uma sala. Então, o Chico me chamou e falou assim, a gente queria fazer um teste de colocar uma pessoa administrativa numa das lojas nossas, pegar a pior loja nossa, e você fazer um teste para nós lá. Eu queria soltar os caras para vender e você organizar essa parte de contrato. Entrou contrato. Você acha que o cara engenheiro agrônomo vai querer ficar correndo atrás de papel de contrato? Enfim, acabou dando muito certo. Eu fui para lá, fui para Santa Cruz do Rio Pardo, fiquei 2 safras lá. Hoje, Santa Cruz do Rio Pardo era a pior loja da Grofito. Hoje, ela é uns cases de sucesso da Agrivita, porque na época da cisão, a Santa Cruz ficou com a Agrivita. Acho que é a primeira ou segunda loja que mais vende deles. Então, assim, tinha um mercado absurdo. Depois voltei para Matão mais um tempo, fiquei no fiscal novamente, porque durante o tempo que eu fiquei fora, algumas pessoas passaram ali, mas não firmaram. Eu voltei, organizei novamente fiscal, e aí veio a oportunidade para o Tocantins e Goiás. E aí foi onde eu fui ser gerente também comercial e administrativo lá da região nós tínhamos uma loja em Uruaçu, no Goiás, no norte do Goiás, e uma em Gurupi, no Tocantins. E aí eu assumi a loja lá. Eu fiquei com as 2 de início, depois eu contratei um gerente para ficar em Uruaçu e eu ficava focado no Tocantins. A intenção era a expansão, começar a subir para o norte do Tocantins, Palmas, Araguaína, ir para Piauí, Maranhão. Enfim, depois disso eu acabei voltando, aí apareceu uma outra oportunidade em Potirendaba, aqui perto de Rio Preto.
E aí chega a loja. Aí quando eu fiquei um tempo ali, fiquei mais um ano ali em Potirendaba, aí em meados de 17, o meu sogro e o seu Romualdo, que começou a loja, me chamam para conversar e me oferece a uma parte da sociedade. E aí eu fiquei um pouco assim de mudar, porque eu tinha crescido bastante lá, mas eu vi uma oportunidade por causa da loja, é uma loja consolidada, a Ótica está esse ano completa 68 anos. Então, era uma grande oportunidade. Já tem festinha de 70, então. Se Deus quiser. O meu objetivo agora, minha meta é entregar a loja centenária, né? Então, legal. Ela tem 68, tem mais 32 anos aí pela frente. Então, é isso. E aí, cheguei hoje na loja. A loja, em 6 anos, a gente praticamente dobrou o faturamento. Tem um potencial ainda para crescer. Legal. E também a gente tem uma intenção de, em breve, começar a expandir. Bacana. Cara, só para tirar um... Preciso contratar ele para expandir a minha. Isso que eu ia falar. Para ver se dá uma revolucionada. Então, você precisa trocar o CEO aqui do escritório. Se for para dobrar o faturamento... Dá certo. Pessoal, só passar um aprendizado que eu tive agora aqui, né? Você vê como foi a trajetória dele, né? Às vezes a gente quer um negócio de um dia para o outro, mas quantos anos, né? Ele não passou por um treinamento para estar hoje assumindo, né, a sociedade aí junto com o sogro. Eu não deixo tudo, de né? ter a gratidão por todas as pessoas que me ajudaram, cara. Então, isso te moldou para você conseguir tocar seu negócio hoje. Com certeza. Que a gente tem a visão de que é imediatismo, né? O Instagram mostra muito case de sucesso do dia para noite. O e na vídeo verdade, que nós assistimos ontem, né? Com 10 mil seguidores fazer o vídeo. E na verdade não é bem assim, né? É uma construção, demora. A maior parte das pessoas... Já vou aproveitar e responder a minha parte da pergunta. Eu também comecei a trabalhar bem jovem, assim. Eu tive uma moldagem familiar voltada para o empreendedorismo. Diferente do que o Marcel falou, que ele não tinha nesse primeiro momento, uma visão de empreendedor. Eu sempre admirei empreendedores, né? Então, assim... Eu tinha aquele negócio do pequeno varejo, eu ia em alguns lugares e eu falava assim, cara, que cara bacana, queria ter um negócio desse jeito, conversar com pessoas, gosto de falar um pouco, né, como vocês sabem, quase que o podcast virou um Spotify completo de 9 horas da última vez. Para você que vai sair de São Paulo para o Sul, dá para assistir. Tem um episódio bom para você. Tem um episódio que dá. E eu faço bastante isso, inclusive. Eu vou ouvindo podcast, eu acho que a gente aprende bastante nos podcasts com as histórias das pessoas, porque as histórias igual a do que o Marcel falou. Não, isso é incrível aqui, né? Porque eu conheço o Marcel de anos, eu não sabia terço do que ele contou. Eu sabia uma parte da história, mas não o todo. Mas eu comecei a trabalhar com 16, comecei a ajudar meu pai também com o escritório de contabilidade. Meu pai, na época, tinha um escritório de contabilidade que ele prestava alguns serviços. Seu pai é formado em ciências contábeis? Meu pai é administrador. Ele fez administração 2 vezes, fez com 18 anos e depois ele fez com 30. Fez a mesma faculdade, os 4 anos, e se formou e tem 2 diplomas de administração. Legal. É formado também em contabilidade, né? E puxou um pouco, né? Porque daí, quando eu fui escolher a minha formação, eu falei assim, cara, não quero a rotina do meu pai, porque eu via meu pai trabalhando 15, 16 horas por dia. Ele pegou não que seja a época... diferente hoje. Eu mirei, não, é isso que eu não quero. E aí foi isso que eu consegui. Mas tudo bem. Então, eu comecei também bem cedo, também em escritório de contabilidade. Meu primeiro emprego também foi no escritório de contabilidade. Comecei bem jovem, fechava papelaria... Bar de bairro mesmo, sabe? Esses barzinhos, isso. Também com estalionário contínuo de preenchimento à mão, sabe? Ainda daquele modelo antigo, apesar de ter só 32 anos, tá? Ainda era, na época, né? A transição foi um pouco mais recente. Mas comecei com o escritório de contabilidade. Na época também já mirava alguma coisa, mas o que me pegava da administração para ser empreendedor, eu preciso fazer administração? Aí na minha cabeça, na época, estava muito em voga engenharia de produção. Então eu prestei engenharia de produção na UFSCar, passei, e aí ficou aquele dilema, né, familiar, que meu pai queria, porque era o curso da vida, né? Engenharia de produção na época estava muito em voga, isso era 2009, né? Então ficou muito latente aquele negócio, engenharia. No meio do caminho, fui mudando todo o pensamento. Ficou também muito em voga que as empresas precisariam ter gestão ambiental. E até hoje não está bem configurado isso, como vai acontecer, apesar da agenda ESG, tudo que vem se falado muito na administração moderna, de tripé de sustentabilidade. Então, a UFSCar criou esse curso também, fiz 6 meses de gestão ambiental.
Depois larguei o curso, voltei para Matão, falei assim, não, é empreendedorismo mesmo. Fui fazer FATEC, aí fui para a FATEC de Catanduva fazer comércio exterior, administração com ênfase em comércio exterior. Sempre mexi com... trabalhei com línguas, né, essas coisas, fazia inglês, né, um pouquinho de espanhol. Então eu falei, vou para esse ramo, que esse ramo acho que sempre aquele ramo, promete, né? Promete. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar na Suplay, ainda quando era aqui no primeiro barracão ali, deles, né? ali na Santa Cruz, tinha 9 funcionários. Eu fazia banco com o carro do dono também. Eu admiro muito a história dos caras para ver onde eles chegaram e como chegaram. Ninguém sabe como a Suplay Também se tornou. o convite já está feito. Alberto, Carlão, E Mariana. também gratidão. Na época eu trabalhava na sala junto com o Carlão e com a Mariane, a dona Sueli também. Foi um dos meus primeiros empregos. Muita gratidão também. Como eu falei, fazia banco com o carro do Carlos. Comecei assim, do zero mesmo, começando fazendo trabalhos que às vezes eu conto para os outros, a galera acha que a gente nasceu empreendedor e que a gente é empresário de vida, porque alguém deu muito dinheiro para a gente e a gente começou. E na verdade, eu olhei, acho que ontem, inclusive, meu primeiro salário era R$292. Eu falei assim, nossa, não sei nem como que R$292. Não, sobrava. Aí é inflação, né? Aí a gente vê que o aumento contínuo dos preços vai alterando muito, mas era R$292. Após a Suplay, eu fui para a Mauser, fui fazer em TI também. Por incrível que pareça, a gente tem uma trajetória bem similar em áreas administrativas, mas eu acho que isso, eu estava olhando a história dele, é bastante interessante. Quem passou por várias áreas consegue ter uma visão e entender para ter a questão de empatia empresarial. Que você fala assim, você sabe a dor do cara do TI, você sabe a dor do cara do comercial, porque eu também já fui comercial. Aí você trabalha com administração, você tem uma visão holística, porque é um curso bem generalista, né? Você tem uma biblioteca de conhecimento. E aí você vai acabando pegando um pouquinho de cada. Você fala assim, administrador geralmente não é aquele que sabe muito de uma única área, ele sabe um pouco de cada uma e depois a experiência vai dando a construção do que ele vai ser no futuro, né? Então, depois da Mauser, eu fui durante esse período da Mauser, tive o convite para ir para o banco, aí sim, já na área comercial. Santander? No Sicredi. Aí eu fiquei no Sicredi durante 1 ano e pouco, aí veio a questão de abrir ou não abrir a empresa, que foi a primeira empresa que foi aberta, que foi a Modertec, né, que já vai fazer agora em março 11 anos que a gente está com a Modertec, aí desde a criação do nome, logo, missão, visão, valores, e construir o que ela é. Começamos em 3 pessoas e hoje já está em 34 engenheiros, mecatrônicos e eletrônicos. E aí vem surgindo o resto, nesse meio tempo que também casei, né? Abri uma outra empresa aqui, uma outra empresa lá, aí vem as parcerias. A 10ª empresa aqui, a 10ª aqui. Aí o problema de todo empreendedor é que quando você vai fazendo networking, que é muito importante networking, e você vai olhando para o mercado com outros olhos, é impossível quem é administrador ou empreendedor, você não ir numa churrascaria e não pensar no quanto o cara está desperdiçando, no quanto que tem de custo em alguma coisa, no quanto que tem de dinheiro indo para lá, no quanto esse cara está ganhando, e não com os maus olhos, mas sim com uma questão de benchmarking mesmo. O que eu poderia fazer para otimizar isso? E eu vi que a cada vez que eu saía de casa, eu ia num lugar e ficava olhando. Cara, se eu fizesse isso, eu poderia ter Pode isso. olhar tudo aqui, tá? A gente e não uma questão... até porque a minha religiosidade também, como o Marcel tem bastante, vocês também, acredito que tenham bastante, não permite, mas é aquela diferença que eu até falei, acho que no outro podcast de vocês, que é a diferença entre... ganância e o que você tem de expectativa do que você quer. Ganância é quando você passa por cima das outras pessoas para conquistar algo, né? E quando você tem, que é diferente do nosso caso, que é, eu tenho perspectivas e uma visão de longo prazo. Foi até por isso que, na época, quem fez o convite para a associação comercial e acabou se tornando presidente, eu falei para o Marcel, e todo mundo falou assim, nossa, mas ele não é seu concorrente? Eu falei assim, ele é meu concorrente, mas ele não é meu inimigo. Pelo contrário, eu conheço o Marcel há 10, 12 anos de jogar bola, mas conheço ele, e ele sempre me tratou muito bem. Então, por que não ter um empresário que é uma referência na cidade do nosso lado? A mesma coisa do convite que foi feito para você. Era juntar boas pessoas, né? Aí já trazendo um pouquinho do nosso trabalho filantropo, porque a gente trabalha bastante
e não é remunerado por isso, mas tem a remuneração social, né? Sim. Que é o que a gente entrega para a sociedade, que eu acho que é bastante importante, que os empreendedores deveriam pensar também, que a gente tem que ganhar dinheiro, sim, a empresa vive de lucro, Sim. mas dá para fazer entregas também, tanto social quanto ambiental? Dá para fazer. Eu sei que empresas maiores conseguem fazer mais e empresas menores conseguem fazer um pouco menos, mas... E aí vai surgindo as questões, networking, etc. Conheci muita gente, a associação comercial permitiu conhecer muita gente, muito networking, e aí fui construindo também um caminho. Aí decidi empreender no ramo de ótica. Aí, beleza. Aí foi abri uma... É só ótica, relógio não, e não, vende relógio também. Inclusive o meu é de lá, se vocês quiserem, mas pode Mostra passar. o seu também. O Marcel também tem. Concorrência. Quando ela é leal, não tem problema nenhum. O problema é só quando tem aqueles desvios e falcatruz. Não é o caso, então, até por isso que a gente está aqui um do lado do outro e estávamos um do lado do outro ontem à noite em reunião e é assim que tem que tocar. Depois abri as 3 franquias, né? Comprei a primeira em Matão em 2023. Estava naquele ainda abre, não abre. Oportunidade? Ou você já gostava Cara, desse setor? eu gostava muito de assistir o Shark Tank, eu acho que é bem interessante para quem quer empreender, inclusive, o Shark Tank é bem interessante. Tive o contato com um dos primeiros tubarões lá, foi o Apolinário, eu mirava, mas via... Da Polishop, via algumas oportunidades no ramo de franquia, porque eu precisava ter menos contato e menos conhecimento técnico de uma determinada área, mas poderia investir e comprar um know-how, que é bastante importante. Que é, por exemplo, eles têm 90 anos? 68 anos de história. Como que você compra 68 anos de histórias? Através de uma franquia. Então, o que eu construí através de uma franquia? Eu comprei 30 anos do Caíto, que é um dos top 10 Forbes, né? Então, o Caíto Maia é uma referência na Chili Beans. Gostava muito do perfil, que é um perfil arrojado, misturado com um empreendedor mais... Largadão, né? Mais largado, mais tranquilo. Não que eu seja tanto assim, mas assim... eu via uma oportunidade de escalabilidade, de abrir uma e não ficar em uma só. Assim, a primeira é Matão, porque tem aquele amor. Eu sou um cara matonense nato que ama aqui, teve a oportunidade de sair e sempre preferiu Matão em decorrência... Para quem está assistindo de longe, pessoal, Matão é interior de São Paulo aqui. Isso. 50 minutos de Ribeirão Preto, vai. Porém, aí foi as oportunidades. Aí fui escalando, fui para Araraquara, aí a primeira de Araraquara, no centro de Araraquara também, aí depois o Jaraguá, no shopping de Araraquara também, e agora com as 3 filiais Chili Beans. Aí tem uns outros negócios, né, que são menores, que a gente vai abrindo em sociedade com outras pessoas. Pode falar de Santos ou não? Então, tem aqueles percalços. Agora a gente está trabalhando também com a imobiliária lá em Santos, para quem tiver interesse em comprar e expandir negócio também, fazer network, imobiliária. Estou tirando o meu Cresce também, se o Thiago precisar de alguma ajuda aí. De Santos você procura ele, Matão você procura a gente. Matão você procura a Vipa. E basicamente a trajetória foi essa, é muito network, muita conversa. Sou formado em administração, fiz mestrado em administração, aí fui para o IBGC, hoje sou conselheiro do Sicredi também aqui em Matão, então sou conselheiro fiscal já fazem 3 anos, né? Então tem um ramo diverso, então trabalho, hoje eu falo que eu tenho 7 CNPJs e 2 CLTs, então é mais ou menos isso que eu tenho de trabalho. Parabéns. Contar toda a história parece ter 80 anos. São 32. Mas é dormindo pouco e trabalhando muito. Isso é bom. Cara, mas fala aí, eu fiquei em dúvida agora. Falou desse modo de empresa, aqui a gente fica louco com 1, 2. Você consegue fazer gestão de tudo isso daí com tranquilidade? Você tem algum sistema que você usa para talvez um lugar aqui de Matão mesmo, no seu escritório, você fazer essa gestão? Você visita todas semanalmente? Sim. Fala um pouco pra gente aprender. Não anima muito não, você já vai querer abrir a quarta aqui. Não, mas é muito legal. Quem é empreendedor e o cara que falar que vai ficar em uma só, dificilmente. Vocês mesmo abriram uma, depois abriram 2, 3, 4, aí imobiliária, ramos diversos. É assim mesmo que... quando pica o mosquitinho do empreendedorismo, aí esquece. Né? Mas assim, para mim a agenda funciona bastante. Atrapalha um pouco a família, a mulher cobra, sim. Mas assim, é muita oportunidade que chega. Eu tive, por exemplo, 3 propostas de sociedade essa semana. Mas respondendo a sua pergunta de fato, um sistema que tem ajudado bastante o empreendedor e principalmente o pequeno empreendedor é o BPO. O BPO financeiro é uma prática bem comum que inclusive a gente implantou na associação comercial e permite que você tenha uma clareza com relação a balanços, DRE. Eles fazem um trabalho bem completo com relação a isso.
E, inclusive, é o que eu coloquei nas minhas empresas. Então, tudo que eu não estou diretamente ligado ao processo, Você eu coloquei coloca através de sistema. terceiros. É um trabalho que eles fazem, que ele entrega através de reuniões mensais ou quinzenais, você define com eles, e eles te entregam todos os relatórios do que está faturado. Interessante que empresas que têm tudo dentro do sistema, dentro do funcionamento normal Você dela, só tem informação. você só né? precisa ter informação. E aí, o que você fica? Você fica como estrategista de fato. Então, ele precisa cada vez menos do seu tato. Aonde você aparece? Em pessoas. Então, você fala assim, precisa ir nas suas lojas? Sim, eu vou todo sábado, eu passo em uma loja, saio de uma loja, vou para outra loja, saio de outra loja, vou para outra loja, passo no outro negócio, aí o outro faz um call aqui, um call ali. Mas algo assim, agenda. Você marca uma reunião para 6h15 às 7h15, uma das 7h25 até as 8h35, 8h35 até acabar. E aí você vai montando... Tem horário até pro banheiro. Você vai controlando. É basicamente isso mesmo. Você fala assim, eu preciso de um intervalo de 10 minutos para tomar um café. Você já pontua ele. É legal que o Du é bem... usa bastante Instagram, eu vejo, às vezes na hora do almoço ele tá fazendo exercício lá. Então, é uma das coisas para não ficar louco como empresário e trabalhar 12, 13, 14 horas é cuidar da saúde, né? Então, por exemplo, uma das coisas que são inegociáveis para mim é não ir na academia. Então, pode ver que a minha recorrência é muito grande. Eu contabilizei o ano passado, de 365 dias, eu fui 297. E os outros 297 que eu não fui, geralmente era de domingo ou em viagens. Então, e geralmente eu fiz o exercício lá, ele só não foi contabilizado porque o reloginho que marca não estava ali. Então, assim, é inegociável no sentido de a gente precisa ter métodos de escape, seja ele churrasco, amigos, jogar um futebol, fazer uma academia, e tudo isso é muito importante, mas também está na agenda. Sim. Então, cabe, através de uma agenda, usar um Kanban também. Ó, pessoal, já falando de planejamento aí 2025, ó, você que não usa agenda, tá aí uma dica. O Kanban, e por incrível que pareça, a agenda física ajuda muito, porque o anotado pega muito mais na cabeça do que você simplesmente pegar o celular. Eu sei que cada vez mais a gente está falando de IA e agora eu estou falando para você pegar uma agenda de papel, mas você pode ter as duas. Não, mas funciona. E elas funcionam bastante. Eu uso as duas também. Cara, legal. Mas é isso. Pessoal, focando agora um pouco na parte da associação comercial, né? Eu tive a honra de receber o convite. O Marcel, presidente, o Du, o primeiro vice-presidente, eu estou como o segundo. Acho que está isso, né? Sim. O terceiro. Isso. E tem o Tess também, que o Alexandre também Tess, verdade. É o primeiro Alexandre Tess, segundo Eduardo, eu como terceiro. E vamos falar um pouco, né? O que é associação? Eu mesmo sempre fui associado, mas nunca me inteirei. O que faz a associação comercial, né? Eu sei que aqui de Matão sempre tem um auditório lá muito bonito, né? Então, quando tem palestras, alguns eventos a gente participa. Mas, afinal, qual que é o intuito da associação comercial? E depois que eu aprendi, né, estando ali dentro da diretoria, foi, poxa, a associação comercial tem praticamente em todas as cidades, né? E a maioria dos empresários não sabe isso e como pode usufruir, né, disso daí. Então, para vocês comentar um pouco o que é, né, a definição da associação comercial e como que ele pode estar ajudando ali o empresário da cidade. Cara, Thiago, o meu pensamento é igual ao seu. Eu antes sempre fui sócio da associação e também não entendia nada para que funcionava. E eu acho que é um problema, que é um trabalho que nós dessa diretoria estamos fazendo, tentando mostrar para o empresário a importância da associação. Eu fui convidado em 23 pelo Du e pelo Rafael Scopelli a estar integrando a diretoria. Relutei um pouco porque um monte de coisa para fazer. Falei, mais uma reunião vai bater. Relutou tanto que hoje eu presidei. E aí quando eles me chamaram, eu falei, quem quer que tá junto? O Eduardo, o Thiago Pinotti, o Tessi, que era diretor da Baldan, a Gabi Marquês. Falei, cara, então uma galera boa aí, cara. O Gustavo Veronese, o Felipe da Contec, desculpa se eu esqueci mais Lucas alguém. Galati. Lucas Galati, cara, o Lucas sensacional. Então eu falei, cara, tá uma turminha boa aí. Eu acho que vale a pena, né? Eu falei, eu vou uma reunião por mês ali, eu vou lá, tento ajudar da melhor forma possível. Aí houve a renúncia do Rafael Scopelli no meados de 24 e eles fizeram a loucura de colocar eu agora como presidente da associação. Por votação unânime? Foi por livre e espontânea pressão aí para assumir. Mas eu acho que tem boas mãos. Acertamos.
Não é fácil não, mas eu só aceitei porque tem uma galera boa aí junto comigo, senão não teria aceitado não. E, cara, a associação, depois eu fui atrás de tentar entender, obviamente, né? Na verdade, logo depois, né, Tiago, quando a gente entrou, a gente já começou a correr atrás de tentar ir para outras associações. Falei, qual a melhor forma de aprender? Vamos ver os cases de sucesso que tem. Eu tenho inclusive é um concorrente nosso, mas lá de Birigui. Ele é presidente da associação de lá e a associação eu acompanho o trabalho dele, eu via que era um trabalho ativo e a associação rodava bem lá em Birigui. Eu falei, cara, vamos lá conhecer. E foi sensacional, foi eu, o Thiago e o Felipe. E, cara, foi uma tarde que nós tivemos com eles lá, que foi um crescimento absurdo, assim. Até agradecer eles lá, né? Que perderam a tarde inteira com a gente. Cara, eles nos ajudaram bastante aí para tentar entender a essência da associação. A associação comercial, ela é um associativismo, onde é um grupo de empresário na busca que tem vários, a gente tem vários ideais, mas os ideais em comum. Ninguém está lá, eu não estou lá porque eu quero fazer a minha empresa crescer. Não, eu estou lá porque eu quero fazer algo onde todo o grupo seja beneficiado. Porque aqui eu e o Du tá lá. Esse é um case total do que a gente... Exatamente. Então, não teria sentido. Entraria um de cada empresa ali para poder fazer o seu melhor, né? Então, acaba sendo uma rede de apoio ao empresário. O mais importante é isso. Tem vários benefícios? Tem. Nós temos benefício de convênio. Hoje, quem está nos assistindo, o empresário está assistindo de Matão, se você for seu CNPJ, se você já tem um convênio com a Unimed, com a H-Saúde, por exemplo, com o CNPJ direto com a Unimed, pela associação, com certeza ele vai estar tendo uma economia maior. É o melhor... Só para aproveitar, né, como a gente falou, a gente não está falando só para Matão, né? Em todas as associações tem basicamente esses mesmos produtos. Então, a associação é importante para toda... Lógico que nós estamos falando e representando a de Matão, mas a de Araraquara, a de Jabuticabal, a de Birigui, a de Marília, todas elas têm o mesmo papel crucial e tem cestas e pacotes de serviços diferentes, mas é basicamente o que o Marcel está falando. Sim. Desculpa te cortar. Não, acho... E com certeza hoje é o melhor que tem. Então, assim, com relação a valores e convênios, a gente tem a parte do SCPC, de consultas, temos um auditório, igual você falou, que em Matão não tem. Temos outros benefícios. No passado teve até uns eventos muito bacanas. Sim. Né? Então, assim, a associação ela tem esse trabalho de formação, tanto do empresário quanto dos funcionários. Então, a gente está preocupado. Nós tivemos a palestra com o Pedro Stivali. Vocês estiveram lá, foi sensacional. Quem estava ali presente abriu a mente. Nossa. Então, também tivemos agora, recentemente, uma palestra com o pessoal do Banco do Brasil sobre comércio exterior. Iniciamos o Café com a CE, o primeiro Café com a CE. Nós tivemos a presença do presidente da Associação Comercial de Marília, que é um case de sucesso das associações. Ele começaram com um trabalho lá na associação, o sistema que eles usaram foi vendido, ele começou com um trabalho pequeno, eles têm um trabalho de startup, incubadora de startup, né, e quanto que uma das Shark tem, que comprou uma parte, sim, a Camila Farani comprou uma parte desse projeto deles. Mas o principal que eu gostaria que o empresário entendesse nem é assim. Então, esses benefícios básicos já paga, porque a mensalidade da associação ela começa com R$70 por mês. Isso aí, com poucos benefícios, ele já se paga fácil. Mas consulta, né? O detalhe que eu acho que tem que abrir a mente do empreendedor, sabe aquela frase que todo mundo fala, né? Juntos somos mais, juntos somos mais fortes. É isso aí, cara. Essa é a função. Sozinho a gente vai rápido, mas em grupo a gente vai mais longe e a gente conquista mais coisa. Então a gente precisa entender que a associação ela tem um trabalho uma representatividade muito forte, principalmente com o poder público. Você imagina, por exemplo, hoje eu, como presidente, cara, eu tenho abertura com o Paulo Bernardi, eu posso ligar para o Paulo Bernardi a qualquer momento, posso ligar para o Cido, para o vice agora, para o Diego, para o William. A gente tem essa facilidade. Às vezes, sozinho, quando a gente está numa empresa sozinho, a gente não tem essa facilidade de chegar tão fácil. Aí você vai falar com a secretária, vai marcar. Não, eu vou ligar para eles porque eu represento uma classe tão importante da nossa cidade. Então, a gente tem que entender essa representatividade. E a gente só vai entender real quando acontece algum problema. Por exemplo, um projeto mal feito por um vereador.
cara, vai prejudicar o nosso comércio. E quem vai lá? Vou fazer a cartinha, um cartazinho, vou lá na frente da Câmara no dia da votação, sozinho? Não vai virar nada. Agora, pela associação, que a gente representa 2.500, 3.000 empresas, é diferente. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar e que eu aprendi tanto lá em Birigui, conversando também com o presidente de Marília, é esse trabalho da representatividade. Legal, se eu tenho um problema, então, você pode reivindicar isso através não da é um associação. empresário falando, né? São 2.000 vários. Se eu estou com um problema, eu enxergo algo que mudou de tributação, que lançou uma lei, sim. Ou até... lançou na Câmara, por exemplo, estamos sabendo. Eu consigo me reunir com vocês toda certeza. para reivindicar, para levar. Ou até se tiver uma boa ideia que pode... Sim. Porque, na verdade, o nosso fim é social, né? Então, se chegar uma boa ideia que você tem, que é replicável e que é algo que você possa compartilhar, que todo mundo e o comércio de Matão ganhe, porque, na verdade, a gente está falando de quase 7.000 funcionários indiretos. Porque se você entrar em cada loja, tem uma loja que tem 10, a outra tem, a do Marcel tem 15, a do outro tem 20, a do outro tem 30. Entendi. Então, tem muita gente indiretamente. Du. E sempre quando fere uma empresa, na verdade, um impacto de uma geral. regra ou de uma lei não fere fere todos. geral. Sim. Então, quando a gente se junta, a gente tem um poder muito mais forte. Foi o que o Marcel falou. A gente tem a representatividade de 2.000, 3.000 empresas, que tem cada uma 10 funcionários. Multiplica aí, você já vai ver o quanto de pessoas estão atrás dele. E aí você começa a ganhar voz, porque lutar contra 2, 3 é uma coisa, lutar contra 15.000 pessoas é outra coisa totalmente diferente. Destacar que o nosso trabalho é voluntário, né? Nosso trabalho voluntário, todo mundo desde o às vezes presidente até pensam todos que os a Nossas gente esposas adoram. é remunerado, as nossas esposas brigam bastante com a gente fica até 10 horas da noite lá, mas Ontem é sempre mesmo. pelo fim social. Exato. E outra coisa que o Marcel falou, e está super correto sobre a atuação da associação comercial hoje, é a história da associação, né? Dia 31 de maio ela vai fazer 90 anos, né? Então também não pode esquecer que lá atrás, na história, alguém decidiu criar isso e hoje a gente tem o nosso próprio galpão, né? A nossa própria sede, a sede própria que tem o ali auditório. É de vocês, então. É nosso. É da associação. É da associação. É Eu nem recente, sabia, é recente esse Tá processo. reformada, bonitinha. E foi um trabalho de um esforço de um presidente específico. Lógico que todos ajudaram a chegar, mas deixa aqui também o reconhecimento pelo português. Porque todo mundo que eu falo, ele bateu cimento, ele lutou, ele conseguiu o terreno no primeiro mandato do Adalto. E ele conseguiu, com ajuda, com a galera toda do comércio, foi pagando a sua mensalidade certinho, conseguiu construir o prédio. O português trabalhou muito, foram vários anos que ele foi presidente lá, então fica aqui a nossa homenagem. Um presidente emérito de honra, que deveria ser, porque ele revolucionou mesmo para a época, principalmente, imagina, a gente está falando 90 anos atrás, é 1935, né? Então, a gente não está falando de 1980, 1990, a gente está falando de muitos anos atrás, quando foi criada. Imagina você criar uma entidade que luta por empresários em 1935. É totalmente diferente. Empreendedorismo parece que está em voga hoje, mas o cara que estava pensando... Hoje está na moda, né? Mas na época... Mas já existia. Empreendedorismo é empreendedorismo desde sempre, né? Até citar um exemplo também sobre como a associação pode influenciar. Eu tenho certeza que a maioria da dor das pessoas hoje o departamento de vendas, né, ter pessoas qualificadas para isso e atendimento. Então, para você contratar um treinamento, trazer uma pessoa para sua empresa, acaba sendo inviável porque é caro. Mas você pode usar a associação comercial para isso. Fala, putz, todo mundo tem essa dor. Vamos juntar todo mundo e trazer um palestrante ou um treinamento. Entendi. Ou até mesmo com parceria com o Sebrae, por exemplo, que é a grande parceira da associação comercial. Temos consegue o Sebrae isso até de graça dentro da associação. Temos o Sebrae dentro da associação, né? Ainda bem que você tocou no ponto que é muito importante, e trazer dores diversas. Uma delas, por exemplo, atendimento ao público, por exemplo, que todos nós varejistas temos que ter, e na verdade acho que é um curso necessário a todos que ajudam em comunicação e etc., que é através dessas ferramentas de ter o Sebrae lá dentro, já foi incubadora, e por que não um dia também se tornar igual a de Marília, uma incubadora de empresas, trazer novos empreendedores, startups lá para dentro e fazer aquilo crescer, né? Tipo assim, crescer como instituição, porque como nosso objetivo não é lucro, né? A gente é uma associação, nosso objetivo é entrega social. É por isso que muitas pessoas confundem a gente como eles que organizam a Facima. Sim, a Facima é uma patente da associação comercial, né?
que é uma marca registrada. Mas não é só isso, né? Tem muita coisa, tem Semana do Empreendedor, tem... Que esse ano vai acontecer. Tem Mastermind, que acontece sempre lá dentro. Alguém já deve ter feito aí por aí, quem é empresário, já deve ter feito Mastermind em algum momento na sua cidade e em qualquer lugar. Então, são vários cursos que são muito importantes que mudam vidas, né? O Mastermind, para mim, também foi um marco. Não sei se como que funcionou para quem fez. O Aristeu tá igual você, já participou umas 10 vezes. Mas o Aristeu é muito bom, né? É um cara muito bom de conversa. E quando eu assumi a associação, tantas entrevistas que foram feitas nas mídias da cidade, eu sempre bati na tecla de ouvir, que não adianta nada, né, Tiago? A gente querer nós colocar o nosso pensamento numa associação onde envolve o setor industrial, né? Comércio, prestação de serviço. Como a gente vai conseguir criar projetos ali para desenvolver algo legal? Ouvindo. Então a gente criou o Café com a CE. Então, já teve o primeiro café, agora a gente está criando outros. Então, você empresário que tiver oportunidade, liga lá na associação, marca com a gente vai marcar, a gente vai 2, 3 diretores, o presidente mais 2, 3 diretores, vamos conversar. E a gente que paga o café. Sim, vamos entender o seu negócio e vamos ver como foi o ano passado, quais essas dificuldades que vocês tiveram, para juntos a gente tentar criar alguma coisa que seja legal. Porque eu era desse, de reclamar e não fazer nada. Né? Eu sempre fui desse aí lá atrás, eu falei, cara, a gente reclama, ninguém faz nada, não está tendo mais campanha, não está tendo mais não sei o quê, mas o que eu estou fazendo para ajudar? Eu fui lá conversar com o presidente, eu fui lá falar assim, vamos tentar fazer alguma coisa junto? Não, a gente só quer as coisas prontas. Então, fica o convite a todas as pessoas, todos os empresários da nossa cidade, tanto da indústria quanto do comércio, a estarem participando com a gente. E o meu objetivo maior, agora, como presidente, é encontrar pessoas melhores do que eu. Então, a gente quer agregar mais essa diretoria. Eu estou em busca, já fiz convite para outras pessoas que possa agregar ao grupo. Cara, fala a verdade, a gente paga tanta mentoria. Uma galera boa, igual tá aí, que vocês estão falando, falou bastante nomes aqui importantes, né? O fato de eu poder levar um problema para uma galera dessa analisar, já pagaria mensalidade com folga. Não, e de graça, né? De graça. Mensalidade é irrisória. É irrisória, perto do que você contrataria numa consultoria ou numa pessoa para fazer porque isso. Porque as pessoas, quando a gente vai oferecer, a pessoa está preocupada com os benefícios, assim. E benefícios você vai ter, o que eu vou ter, o que eu vou ganhar. Mas, cara, ele não entende a real como é importante essa junção. Sim. Essas várias cabeças pensando num único problema, na resolução de um problema. Resolve, né? Sim, e uma das coisas também que precisa dissociar, eu estou um pouco mais tempo lá, estou quase 8 anos na associação, meu segundo mandato como vice-presidente, né? É que a gente não é só do varejo. As pessoas confundem muito a associação como uma coisa estrita do comércio, do varejo. E não é, ela é da indústria também. Então, eu, por exemplo, eu entrei na associação através da indústria, da empresa, né, da Modertec, que é uma indústria, e aí eu descobri, falei assim, nossa, mas eu posso ser participante dessa entidade e cada vez mais com a indústria do nosso lado também e com o varejo, basicamente você dominou a questão empresarial da cidade. E aí a entidade ficaria muito mais forte. E a representatividade que o Marcelo tocou lá atrás ficaria ainda mais exponencial. Por quê? A indústria também tem muito mais pessoas. Então a gente está falando de um varejo de 10, 15 funcionários, a gente pode pegar uma indústria que tem 1.500. E aí essa representatividade vai ganhando força. Então fica o convite aí também aos empresários para se filiar. Aí toda a indústria, a gente sabe da força daqui do interior, de Max Titanium, de Atlética, de Suplay, de Baldan, Marquesan, Bussola. A gente é um berço de empreendedores, é um berço do agronegócio, a gente é um berço da suplementação, suco, alimentação, suco, todas as empresas de suco que tem em Matão. Cara, a gente é uma cidade muito privilegiada. É um potencial absurdo. A nossa região, né, é muito próspera, né? Até Araraquara, Matão, até Ribeirão. O Ciesp também é um grande parceiro nosso, tem o Alex Antoniossi como presidente também. E também só um adendo, prestadores de serviço, o pessoal que é MEI também é totalmente aberto, né, para esse pessoal, a associação comercial. Sim, sim. E, cara, olha o tamanho da representatividade e da importância da associação. A associação ela representa o comércio, a indústria e o serviço. Isso representa simplesmente 98% do PIB da cidade. Exato. Então, é importante a gente estar junto, porque a gente tem um poder de decisão muito grande, muito forte. Um canal de voz direcionado. É um canal muito forte. E a hora que as cidades que conseguiram entender isso, as cidades cresceram absurdamente, porque a gente tem um poder absurdo ali no resultado final da cidade, do desenvolvimento da cidade. Nós temos um papel extremamente importante. Vou fazer uma pergunta que não está combinada. A diferença de associação comercial para o sindicato?
do comércio? Cara, basicamente, Thiago, o Ambos são objetivo voltados ao dos empresário. dois é o desenvolvimento do comércio. A diferença é que a associação ela engloba todo a associação ela engloba comércio, indústria e serviço. O Sim Comércio é somente o comércio e eles pela lei, eles têm o direito de também... A diferença maior é essa. Pela lei, eles têm direito de negociar cargos, salários e cargo horário. Eles são uma entidade de classe. Então é Essa diferente. É a diferença. Então eles têm algo que eles estão na lei, estão amparados pela lei. A associação é um órgão de associativismo, é um grupo que se une em busca de um bem comum. Legal. Essa é praticamente Eu creio que bastante melhor... gente tem dúvida. Mas eles são parceiros Sim, muito. sim, né? sim. Até um abraço pro Toninho. O Toninho, a gente tá junto. Inclusive, os empresários estão nos ouvindo. Vai vir uma campanha esse final de ano muito legal, em parceria com a associação Eu Sim Comércio. Nós estamos fazendo vários trabalhos em comum. Nós tivemos uma reunião recentemente referente com o pessoal da área azul, que é um assunto delicado, que muito pessoal do comércio reclama. Então, a gente teve várias reuniões tentando encontrar um meio termo. A área azul, queira ou não, ela faz um trabalho... O dinheiro que é destinado, isso é uma lei que existe, e o dinheiro que é destinado é um trabalho maravilhoso da APAI. A Área Azul fez com que a APAI crescesse muito, eles aumentaram muito a quantidade de alunos, então o trabalho deles é muito bonito. Mas mesmo assim tem muita coisa para ser melhorado, e a gente cobrou muito o seu Manuel. Eu dei a ideia também de autoatendimento, a gente aumentar a maquininha na cidade, a pessoa mesmo ir lá fazer. Nem sempre todos têm aplicativo celular. Hoje todo mundo está em Tem a casa. facilidade, né? O Então, assim, contato tem que ser pra todos, a gente deu não é? muitas ideias para eles e nós estamos na luta aí para tentar melhorar. Então, essa é a nossa função e nós estamos correndo É atrás. aquele negócio, o óbvio precisa ser dito. isso aí. E às vezes o aplicativo é uma boa saída, parece que a gente está revolucionando o mundo. Porém, é uma boa ideia? Claro que é uma boa ideia. Porém, existem pessoas que ainda não têm o domínio. Nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem internet para o momento, nem todo mundo. Então tem que pensar no todo, porque na verdade o comércio ou a cidade é de todo mundo, não é de um grupo específico. Então, não é uma crítica, na verdade é uma sugestão de como ampliar o atendimento, Unir forças, que é né? Melhorar. e melhorar. Mas o seu Sempre Manuel tem está pra- interessado em ajudar. Então, esse já foi um ponto positivo. Foram várias reuniões que eu estive lá na... Então, assim, por exemplo, a parte de segurança, teve alguns problemas que tiveram, vários roubos, aí juntou a associação em Sim Comércio, para a gente poder, levamos numa reunião o pessoal responsável pela polícia, o secretário da segurança da cidade, e fizemos a cobrança. No final de ano, pôde perceber que quem viu ali, a segurança estava bem mais reforçada ali no centro da cidade. Enfim, é um trabalho que juntos a gente consegue um resultado melhor. Belezeira. Bom, mudando aí da água pro vinho agora, vamos falar Suga pouco eles um pouco agora. Vamos sugar esse pessoal aqui. Vamos falar um pouco aí de planejamento estratégico, como vocês montam aí essa agenda de 2025, porque a gente sabe também, se não planejar, não chega em lugar nenhum, né? Sim. Acho que é muito interessante aí saber de vocês, sabendo da caminhada que vocês teve, trabalhou em várias empresas, começou financeiro do zero, entre outros aí. Então, acredito que vocês tenham bem desenhado aí como vocês fazem. A gente gostaria de compartilhar aí. E a assunto tá bem alta, né? Todo mundo vira o ano, né? Quer vida nova, quer mudar, né? Exato. Então, eu acredito que o planejamento já serve para isso, para você já começar um ano diferente. E como que vocês, principalmente o Du aí que está mais à frente? Assim, basicamente a gente trabalha com a questão de orçamento, com o planejamento. O pessoal fala muito, né? Ficou muito. Eu acho que na época que eu estava fazendo administração, inclusive, eles falavam assim: Nestlé 2028. Você vê que as empresas elas planejam muito de longo prazo. Não acredito que todo empresário consiga fazer isso. A gente tem sofrido muito, né, ultimamente, com insegurança jurídica e etc. Mudanças de governo, mudanças de ideologia, que são comuns e necessárias, é democracia, é assim que funciona o jogo mesmo, mas o empresário ele tem que colocar e planejar 3 cenários, que é o cenário otimista, o cenário do meio, que é... E se ficar assim, tem que ter esse cenário, tem que ter o pessimista? Tem. A pandemia ensinou muita gente que existem variáveis que não estão sob seu controle, que devem entrar no seu planejamento. Então, basicamente,
basicamente, é criar um orçamento mesmo, é fazer um business, que a gente chama na administração de business plan, né? E colocar isso para trabalhar a seu favor, que é o que eu quero esse ano, quais são as minhas metas, como eu quero fazer, ver se os meus projetos, eles têm ROI, né? Que a gente chama na administração, que ele tem retorno sobre o investimento, vale a pena fazer, como eu vou crescer. Então, é colocar tudo isso no papel como se fosse realmente uma agenda de trabalho mensal, com tudo aquilo que você deseja realizar versus tudo aquilo de dinheiro que você tem para, de fato, ver se você tem capacidade econômica e financeira, porque é diferente, né? Apesar de o nome e muitas pessoas confundirem, econômico e financeiro, eles são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Às vezes você tem uma situação econômica na sua empresa muito boa, mas financeira nem tanto, que é caixa. Então, o caixa permite com que você faça uma coisa. Às vezes, seu negócio ele dá resultado positivo, ele dá naquela linha de cima o percentual da receita operacional, do lucro operacional positivo, mas você esquece às vezes da variável investimento. E esse investimento é o que dá o crescimento para a sua empresa. Então, aqui, todo mundo aqui na mesa é empresário, sabe que a sua empresa pode dar lucro numa linha, mas você está investindo em outra, e aí o seu caixa fica um pouco, às vezes ele sangra um pouquinho mais, um pouco menos. Ou ele morre, né? Mas... Ou ele morre às vezes, mas assim, o que não pode deixar é ele morrer, porque daí a gente está falando de recuperações e falências, não vamos entrar nisso, vamos falar do cenário positivo, mas é planejar, é sim estar atento ao governo, às mudanças, à inflação, à Selic, porque todo empresário vai no banco, precisa de dinheiro, ter bons parceiros, criar representatividade e reciprocidade, fazer bons negócios. E aí vem o papel de nós, empresários, do networking também, não só da associação comercial, mas também de você conversar com outros empresários, de ter mentores, que eu sei que vocês trabalham bastante com essa parte, e é muito interessante porque você compra, através dessas conversas, às vezes, know-how, o que deu certo, o que deu errado, aí você copia o que deu certo e anula o que deu errado, já não faz, você não precisa enfiar o dedo na tomada de novo, se alguém já enfiou e falou, deu choque, você precisa colocar? Não precisa mais. Então, você copia as coisas boas, elimina as coisas ruins e prospera. Basicamente, é isso, é o planejar. E, se possível, planejar a longo prazo. Então, você tem que planejar o curto prazo, que é o amanhã, os 15 dias, mas também o trimestre, o semestre, o ano, ou até onde eu quero chegar, qual que é a minha meta, né? Então, vai muito disso. Às vezes, as pessoas ficam, mas então eu tenho que dominar o planeta? Não, às vezes você quer ficar de um determinado tamanho. Eu conheço vários empresários e não tem nada de errado nisso, de ele querer que o negócio dele fique daquele jeito, para ele é uma situação confortável. E agora tem outros que são mega empresários que vão replicando, saindo de uma área, indo para outra, chama expandindo. de comer concreto. Então, e vai expandindo, e aí esse planejamento tem que ficar muito mais robusto, porque daí é muito mais dinheiro. Legal. Então, basicamente é isso. Não sei se o Marcel complementar. Complementando, eu, por exemplo, como ótica, eu tenho 2 cooperativas também focadas em ótica, que eu participo. Eu tenho um grupo com mais de 450 óticos aí do Brasil. E ali você começa a entender o que está acontecendo nacionalmente, né? Os fornecedores que estão indo bem, os produtos que estão se destacando. Então, eu analiso muito o mercado, eu invisto muito tempo em conversar com o fornecedor. Eu recebo fornecedor dentro da loja, o cara tá rodando todas as cidades, rodando todas as lojas. Tá acontecendo. Ele tem grupo no Brasil inteiro, então ele sabe o que está acontecendo. Então eu invisto muito nesse tempo com o fornecedor, que eu consigo ter me abre a mente ali, sai um pouco da minha cidade. Mas eu também queria destacar que a gente tem que entender o mercado nosso, real. Cada cidade ela tem uma característica diferente. Sim. Vou dar um exemplo, sei lá, Franca, eu acho que eu acredito que o PIB dela deve estar uma boa parte envolvida no mercado de sapato. Sim. Então, se eu tivesse uma loja lá, eu ia querer entender o mercado de sapato. Quais são os produtos que ali trabalham, quais são as matérias-primas. Porque é o seguinte, você tem um problema ali com couro sintético, que sei lá, não tenho ideia como é que funciona, mas vamos supor que seja importado de um país que está fechando as portas. E ele vai ter que encontrar um outro produto. Você tem que estar atento ao mercado. Sim. Eu, por exemplo, aqui em Matão, às vezes as pessoas... Eu vou em todas as Grishow. Todos os anos eu vou na Grishow. E o pessoal me pergunta, mas você tem ótica e relojoaria? O que você tem a ver com a Grishow? Tudo. O meu planejamento do ano seguinte vai muito do como está o agronegócio. Por exemplo, em 2023, eu estive na Grishow e eu rodo todas as empresas de Matão ali que a gente conhece e mais outras que eu já trabalhei no agronegócio, que eu conheço bastante gente. Como é que tá? Como é que tá os pedidos? E aí, como é que tá? E aí a pessoa falando,
2023 na AgriShow, abril de 2023. O pessoal começava a falar, tá tendo bastante pedido, porém estão aguardando, todos eles está escrito lá, só vai fazer se sair o crédito rural. E esse é um defeito que o governo sempre demora muito para liberar isso aí. Isso aí era para estar pronto lá na AgriShow. Já sair com o Banco do Brasil, outros bancos que fazem, já está ali pronto, já fecha o pedido e já sai o negócio. E aí a gente via as notícias que não ia sair o valor que era. Então, assim, tudo influencia dali para frente. Por exemplo, eu fico atento ao preço da soja, o preço do milho. A gente sabe que agora o agronegócio está passando uma dificuldade porque teve perda de plantio. Nós vimos que agora, o que acontece? Imagina o preço da soja recentemente estava ruim e o custo de produção com a alta do dólar estava caro. Você acha que o cara vai comprar uma plantadeira, uma colhedeira? E a gente depende de quem aqui em Matão? Então, o que o pessoal vai começar a fazer? Em vez de ele comprar uma máquina nova, ele vai começar a reformar. Ele vai comprar uma peça. Eu vou trocar aqui uma peça, depois mais para frente eu compro. Então, por isso que eu gosto de analisar o que está acontecendo em Matão. Cara, a gente sabe que o suco está indo bem, apesar do greening avançando, mas eles estão indo bem. Matão é uma cidade diversificada, mas ainda depende muito do agronegócio. Suplementação muito então, o meu conselho assim, para todos de outras cidades que estão assistindo, entenda a sua cidade, entenda a característica da sua cidade. Tem cidade que sofreu, porque na pandemia, a Matão não sofreu muito. Sim. Porque quem foi que segurou o PIB do Brasil? Agronegócio. E nós dependendo deles, e aqui as coisas aconteceram. Nós ficamos um tempo fechado, mas quando voltou aquecido. Sim. Agora tem cidade, por exemplo, que era responsável que turismo, uma boa parte turismo. Eu não lembro se é Monte Alto, eles têm muita indústria de peças de automóveis. Sim. Cara, parou. As indústrias pararam. O comércio daquela cidade sofreu demais. Então, fiquem atentos também, quando você for fazer o planejamento, entenda bem as características da sua cidade. Legal. Só se eu puder agregar também, voltando com o Du estava falando, sobre mentoria, né? É algo que o Jonas investe muito. E até a estratégia desse podcast, além de marketing, é claro, é mentoria, cara. Que todo mundo que a gente recebe aqui, a gente tem uma mentoria. Sim, né? Grátis aqui para estar assistindo. E todo episódio acaba agregando muito para o nosso conhecimento. Cara, é uma conversa simples de 4 pessoas aqui, de uma hora, uma hora e meia. Quanto conhecimento Exatamente. Você traz, o Du trouxe para nós. Eu pude agregar um pouquinho dali do que eu tenho. Cara, a gente tem que... O segredo é esse, é o contato com mais pessoas, Exato. Não ficar fechado sozinho. Uma outra estratégia do nosso planejamento aqui também é networking. Eu também gosto muito, sabe? Não é forçado. Eu tenho paixão por networking, conhecer pessoas, né? E eu tô nessa busca também, conhecer pessoas melhores para realmente agregar. Cara, e é lógico que você tem que agregar para as pessoas também, né? Que a sua rede, né? Na verdade, é que a gente pensa que no seu network termina ali, né? Mas, por exemplo, você conhece o Estivale, eu tenho contato ou consigo um contato com o Caíto. O outro consegue o contato. Então, nossa rede, ela vai se diversificando e ramificando, que quando você tem uma liberdade, tem uma questão de empatia, soma, né? E aí, na hora que você chega e fala assim, a quantos telefonemas, você já ouviu não sei se vocês ouviram essa frase, né? A quantos telefonemas você tá ou do presidente do país, né? Ou do presidente dos Estados Unidos. Você fala assim, às vezes eu consigo através de 3 telefonemas, porque o seu amigo tem um amigo que tem um networking muito bom. Então, o networking, na verdade, é crucial pro administrador. Inclusive, tem esse cálculo que eu vi, o máximo 7 contatos. Você consegue chegar a qualquer pessoa do planeta, até no Papa, presidente... Um detalhe da associação, ela tem uma federação que representa as associações, que é a FACESP. Se eu tenho algo maior, que precisa chegar ao governador, se eu der um telefone hoje para o coordenador da FACESP hoje, a gente entra em contrato, a gente faz um documento, faz uma solicitação ao governador, se for necessário, a gente pega o avião e vai para a força que a associação comercial tem nesses detalhes. Então, quando aparece uma coisa não só municipal, mas estadual, ou a nível estadual ou federal, a associação ela tem um poder muito forte. Outra dica para os empreendedores que vocês falaram, além do planejamento orçamentário, que popularmente na administração, vamos falar os jargões, não gosto muito, mas os jargões em inglês, né? O budget do seu negócio, que é o orçamento, que a galera que está ouvindo às vezes está mais familiarizada nos outros podcasts com isso, né?
Tem também a questão de sempre fazer análise SWOT. A galera acha que sai da administração e fala assim, eu preciso fazer análise SWOT quando eu abro a minha empresa. Não, você precisa fazer análise SWOT todos os anos. Você fala assim, se é possível de 6 em 6 meses. Por quê? Vai aparecendo novos concorrentes, novas barreiras, novas tributações, novos problemas de mercado, novas inteligências de mercado. Quantas empresas a gente não viu que tinha soluções que pareciam para a época, que não haveria uma revolução e acabaram. A gente viu máquina fotográfica ser substituída por celular. Alguém tem máquina fotográfica? Agora, quem teve Gênios G-Shock em casa... A TechPix. A TechPix, a famosa 3 em 1. Hoje em dia, o seu celular é 10 em 1. Ele tem tudo. Então, não existe tecnologia que não tenha disruptura. A disruptura existe. Então, em algum momento, o nosso relógio vai virar um smartwatch. Em algum momento, o smartwatch vai virar uma outra coisa e em quanto tempo? Ninguém sabe. Alguém falava em IA há 3 anos atrás? Nem sabia a existência disso. IA virou e agora está em voga e muda muito. ChatGPT. Agora celulares vêm integrado com ChatGPT. E o administrador tem que estar atento a isso? Tem. Parece que não, mas é um dever. Você ganha muito com isso. Quem está utilizando vê os ganhos. Eu, por exemplo, na frente, né? eu tenho derrubado tempos de tarefa de 5 horas para 35 minutos. Ajuda você a fazer postagens no seu LinkedIn. Empresário que não tem LinkedIn, ele está correndo sério risco de perder networking. Ou seja, crie seu LinkedIn, crie sua rede de contatos, crie sua página no Instagram, no Facebook, no TikTok. Isso também vende. A gente tem uma disputa no Omnichannel, né? Hoje em dia a gente não está só num único canal. Vocês estão aqui no podcast, mas vocês estão também no YouTube, vocês estão no Spotify. Ou seja, você não pode ficar restrito a um lugar. O empresário que fica focado só dentro da sua loja, não olha para fora, ele tem que fazer o que a gente chama de gemba, né? Que é olhar para dentro, ir para o chão de fábrica e ver as dores, lógico, nunca esquecendo que seus funcionários, o capital intelectual é o mais importante da sua empresa, é o que vai levar você ao sucesso. Mas olhar também pro do lado, pro mercado. Não adianta, foi o que o Marcel bem falou. Matão é muito dependente. Matão e as outras regiões. Aqui nas regiões, Araraquara também tem suco, tem as grandes, Cutrale, etc. Quando esse pessoal vai mal, os funcionários deles estão mal. Se eles estão mal, eles deixam de gastar dinheiro, porque eles estão se segurando. Eles não sabem o dia de amanhã se vão ser mandados embora e etc. Aí ele vai comprar um óculos, vai comprar uma roupa, vai comprar um calçado, vai comprar o carro. Então, é o impacto na cadeia global, né? Tipo, vai desde o macro de uma empresa gigantesca como é uma Cutrale, uma Citrosuco, uma Baldão, uma Marquesan, mas até a chegar na gente, né? Nos menores. Talvez ele não vai deixar na construção de civil, comprar. Não vai deixar, mas vai comprar o mais barato. Não vai investir tanto. É o perfil do esse consumo, né? Por isso que ficar atento ao que o mercado diz, porque se as coisas não estão tão boas, o pessoal vai investir menos. Na economia se fala muito, né? Você não vai deixar de comer carne, mas você vai trocar o tipo de carne. Você troca a picanha pela fraldinha, a fraldinha por outra. Então, você tem que estar atento, porque às vezes você pode ganhar dinheiro tendo um determinado tipo de negócio, mas você pode reformular o seu. O seu negócio não é um negócio inerte, né? A gente fala que ele é um organismo vivo, né? E ele troca informações com o meio, né? Ele tem uma cultura organizacional que você pode modelar ela para entender o que o mercado está precisando. Sim, e, na verdade, os grandes cases de sucesso são empresas que são, extremamente flexíveis com relação a isso. Tanto que a gente tem alguns casos, né? Quem assistiu, e até uma dica, né? Na Netflix tem o Jobs, né? Que a própria Apple demitiu o então fundador da Apple. Porque na época eles entenderam que não era mais uma coisa necessária. E depois, logo em seguida, ele veio para mostrar, consigo revolucionar de novo. E a Apple se tornou o monstro que é, né? É um PIB é o PIB do Brasil, é o valor de mercado da Apple. Então é aquele negócio, se reinventar, se remodelar, pensar sempre a longo prazo. Sair da zona de conforto. Mas é interessante, cara. Se você não ter as ferramentas, não conhecer elas, quando a gente entrou para a mentoria, era muita coisa que eu achava que era bobeirinha, né? Igual o SWOT. Todo mundo olha como uma bobeira. Mas o SWOT é exatamente o que você falou com o seu fornecedor. Você está vendo o que está acontecendo. Está no seu radar. Hoje mesmo no Instagram, você pega a pessoa que tem um comércio, a pessoa não coloca o rosto, não é o rosto da empresa, não pega para divulgar, para falar. Cara, tem outro lá que é mais feio, menos interessante, tá vendendo mais que você, porque você está lá, cara. Empresa não tão bonita. Não tão bonita, não tem nada, mas está lá vendendo. Então, o SWOT, cara, você consegue analisar isso. Você analisando as fraquezas, avaliando onde você pode ir,
traçando o planejamento, cara, aí você sabe onde você vai chegar. Entendendo o mercado. Você vai Fechou. analisar ali o mensal. Cara, isso aqui tá errado? Opa, peraí, vou revisar essa parte. Tá errado, vamos refazer aqui para ver. E é engraçado a gente também. A gente tem uma visão aqui para 12 meses. Mas sempre chega no meio do ano, a visão que a gente teve muda. Ou a gente tem que dobrar ali o que a gente colocou de meta. É muito interessante. Recalcular a rota faz parte Só que do se nosso você não negócio. monta essa rota, cara, é muito engraçado. Parece que as coisas não acontecem. Sim. Você montou a rota, começa a aparecer as coisas e os pontos ser ligados de uma forma que você não compreende. Então eu falo, cara, o que muda mesmo é você ter esse conhecimento. O que é um budget, o que é um SWOT, como que eu faço o DRE da empresa, cara, muda totalmente. Pra você ser engenheiro, para você qualquer profissão, você vai fazer faculdade. Para você ser empreendedor, você precisa estudar também. Né? Exatamente. Só um adendo, uma estratégia nossa também desse ano, a gente não está trabalhando em cima de 12 meses, estamos trabalhando em cima de 52 semanas. Então a gente faz fechamento semanal, por quê? É mais fácil você corrigir uma semana, que foi mal, do que você corrigir um mês. Exato. Né? O tempo de ação é mais rápido. Então, Olhou tá os sendo indicadores. Sim. Então está sendo uma das estratégias. Indicador, o famoso o KPI, né? É muito importante também. O indicador é o que indica de fato o sucesso da sua empresa. E quando você vê um vermelhinho ali, você já consegue Exato, atacar. você Você já não consegue precisa tomar a decisão e falar assim, nossa, daqui 6 meses eu vou reformular a minha estratégia. Exato. Essa estratégia que vocês estão colocando é, Cara, mas é muito crucial interessante. e muito interessante. Esse semanal colocou é muito legal. O Thiago olha os indicadores, aí ele vê ali e fala, cara, acho que não vai bater desse jeito. Ele já mandou, pessoal, vamos mandar a lista de e-mail, vamos mandar vídeo, vamos mandar tráfego. Aí o pessoal, vamos, aí incentiva. Recalculando rota. Recalculando. Exatamente. Muito bom, cara. Pediu uma licença para vocês. Você acredita que a gente tem patrocinador aqui no episódio, cara? Merece. Que é nós mesmos, inclusive. Mas vocês têm crescido bastante, tá Obrigado. legal. Eu acompanho os podcasts de vocês, tá bem legal. Obrigado. Tô falando. Começa falando do primeiro patrocinador, cara. Cara, primeiramente vamos falar aqui do Home 16 Arquitetura e Engenharia. Para você que não conhece, pessoal, aqui a gente oferece tudo para você. Desde o princípio da concepção do seu projeto, projetos diferenciados, né, Tiagão? Bonito, né? Exclusivos. Trabalhamos aqui, atendemos do mais simples ao mais ousado. Trabalhamos aí fazendo esse projeto para você. Para sua esposa aí que gosta dos interiores, a gente faz também o interior, desenho em 3D para você, deixa o projeto bonito, com sua cara. Colocamos aí sua personalidade no projeto. E depois disso, pessoal, voltando inclusive um pouco, a gente também temos aí a imobiliária que a gente também escolhe o lote para você. Normalmente o pessoal vem aqui, né, Tiagão? Vem já com o lote pronto e depois quer fazer o projeto, não dá certo naquele lote. Exatamente. Então, assim, pessoal, a gente já tem essa intenção de vincular por isso. Para você que não tem esse conhecimento, nós estamos aqui, damos um atendimento diferenciado aí para você, um atendimento VIP. Vamos com você escolher o lote. Temos várias opções aqui também na imobiliária. Depois disso, montamos o projeto. E para você também que fala, mas eu não queria só fazer o projeto, esse negócio de pedreiro dá dor de cabeça. Você que é empreendedor, não tem nem tempo para isso. Tem nem tempo para isso, então aqui a gente desmistificou isso também. Para você que acha que obra é dor de cabeça, nós aqui montamos o planejamento financeiro para você não ficar reclamando depois e falar assim, poxa, era 500 Gastei mil, o dobro. Gastei 1 milhão na casa. Então, assim, a gente tem várias obras, tem sistemas para isso. Então, a gente tem aqui uma gama de projetos aqui prontos que a gente pode pegar e conciliar o valor que já temos com o seu projeto para a gente não errar. Então, como a gente tem essa galeria aqui, Indicadores. temos esses indicadores, nós conseguimos montar esse planejamento para você. E, além de tudo, ainda construímos para você. Se você quiser com a chave na mão, a gente pega aí para você e constrói essa casa. E se for um investidor, a gente vende a casa pelo Exatamente. Então, para você também, temos aqui a VIP Imobiliária, aqui tudo junto aqui integrado aqui no nosso escritório, um lugar bem amplo, bem gostoso. Vem aqui sem compromisso tomar um café com a gente, você não vai se arrepender. Temos várias e várias oportunidades de E negócio. Jonas, aí. a Home 16 está só em Matão, cara? Não, pessoal, hoje, estamos aí em Matão, Araraquara, Jabuticabal, Batatais e Goiânia. Os Tá aí, amigos né, Thiagão? goianos aí, Virgínia, Zé Felipe, for construir de novo. Lembra da gente aí. Pessoal, entregar um presente para vocês aí. E só lembrando, né? Às vezes tem coisa que, para os meros mortais que não trabalhamos na arquitetura, engenharia, etc., a posição do sol, ela é muito importante, porque senão a sua piscina fica na sombra. Exatamente. Então, o trabalho do engenheiro e do arquiteto, às vezes a gente tem ideia, você quer desenhar, mas vai lá e fala pro profissional, porque às vezes ele dá uma mudadinha de 3 metros para cá e 4 para lá e você pega sol na sua piscina o dia inteiro. A gente brinca, não é só então, projetinho, dica, né? Não é só um projeto, Cara, mas sério, você vê o que a gente pega de casa aqui, cara. A pessoa, ela compra o lote primeiro, depois vem, né? E tem esse problema. Às vezes não consegue fazer a casa que a pessoa quer. Por motivo Um exemplo, de né? Se a espaço. pessoa quer um subsolo na casa dela, por exemplo. Comprou um terreno plano.
Fica complicado a gente tirar E é o sarro sonho, depois. né? É o sonho da pessoa. exato, Então, exato. investir no sonho tem que ter Exatamente. pessoas que te falam como chegar até lá. E aqui pra gente, como a gente linkou os dois, a gente oferece isso como um atendimento VIP pra pessoa. A gente não cobra por isso, vamos falar assim, né? Então fica a dica aí pro pessoal. E tem muita gente Ó, do igual eu, empregado cara. aí. Eu Muito simplesmente obrigado. não conheço nada da parte de construção. Então, se eu for construir, você acha que eu vou construir sozinho? Vou eu negociar com o pedreiro? Jamais. Eu vou procurar vocês pra vocês fazerem isso aí Sim, pra a mim. gente Não brinca, adianta. mas, por exemplo, igual o Thiago citou no começo, né? Eu já trabalhei de pedreiro durante 20 anos, eu sei fazer todos os serviços. Você tendo aqui, a nossa equipe são todos engenheiros e arquitetos. Então, é gente que sabe, que foi treinado também para isso. Então, a chance de errar para construir é muito pequena. Sinal, ficou muito bom. do Muito jeito que pequeno. Vocês fizeram. Isso aí. Presta só aqui rapidinho. Ó, pessoal, entregando aqui para eles o presente. Esse livro aqui, que é meu, do Jonas e mais com o Eduardo. Falando em 40 etapas de uma obra. Você que vai construir, quer evitar 40 cagadas, compra esse livro aqui, você vai gostar. Muito bom. E esse aqui é um meu também, falando sobre vendas para profissionais autônomos, liberais, muito bem. Ele é fininho, em um dia você lê isso daqui, é bem com ferramentas. Algum canto dessa tela vai ter um QR Code direto para a Amazon para você adquirir esses livros aí, para adquirir mais conhecimento. Show de bola. Pessoal, acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, já passamos de 1 hora aí de programa. Para a gente ir encerrando, eu acredito que tem muitas pessoas aí que querem empreender, mas não têm coragem. Eu também sou do pensamento diferente do que alguns falam por aí, e eu acredito que empreender não é para todo mundo também. Eu acho que a pessoa tem que ter perfil, tem que ter barriga e estômago para isso. Então, eu queria que vocês aí citassem, vocês dois, uma dica para quem está em cima do muro, que hoje é CLT, está pensando em empreender ou não, o que você falaria? Pode jogar abertamente, né? O que você falaria para essa pessoa? Bom, eu como professor de empreendedorismo, né, dei aula aqui no IMES em Matão de empreendedorismo, em outras universidades também, né? Gosto muito de empreendedorismo, mas também concordo que empreendedorismo não é para todo mundo de fato. O empreendedorismo, você tem que dormir todo dia pensando no amanhã, pensando no seu funcionário, pensando se você vai ter dinheiro suficiente para pagar ele. Então, a galera confunde muito porque tem uma visão que o mundo criou. Eu acho que até a gente discutiu uma vez isso pessoalmente, que a própria igreja, mesmo, né, eu sou muito religioso, inclusive, né, a igreja meio que condena a riqueza. E, na verdade, a riqueza, não falo a igreja... igreja na totalidade, né? mas eu falo que assim, não é porque você tem dinheiro que você é uma má pessoa. E não é porque o empresário está prosperando ou que o negócio dele está indo bem que ele precisa ser uma má pessoa. Mas só que é um caminho e uma construção que você tem que ter voltada a pensar 360. Então, todo dia, é todo dia mesmo. É domingo? É domingo. Seus clientes vão te Você ligar de domingo. aquilo, né? É viver a sua empresa. A sua empresa é a sua cara. Como o Jonas falou lá atrás. A cara da empresa é você. Fala assim, é o ideal que seja, mas a gente conhece os grandes cases de sucesso. A gente pode falar hoje em dia cases de marketing aí, por exemplo, a CIMED. Todo mundo fala do Adib, Eu não tem adoro como. seguir ele, cara. É um negócio que é inerente. Você fala de uma empresa, você vê Dono você da vê van, o você vê a o cara, rosto. né? Você vê a cara, a representatividade. A van. A entendeu? van. Falando do cara, Aqui em Matão, quem consegue falar de Suplay sem ver o rosto dos donos, do Tito, do Alberto, da Má, da Macchione, né? Não tem como dissociar a pessoa física da jurídica. A gente só precisa na questão de finanças. Separem sempre dinheiro de pessoa física e de pessoa jurídica, tá? É a principal dica. O dinheiro da sua empresa, o seu dinheiro da pessoa física é da pessoa física. Mas assim, empreender não é para todo mundo, não é para todo mundo. Você tem que estar disposto a tirar algumas coisas e saber também que sua família vai ser, às vezes, penalizada com isso. Vai ter horários que você vai ter que ficar até mais tarde, porque você precisa, é uma necessidade estar no negócio, viver o negócio. É trabalhar mais e ganhar menos no começo. Geralmente, no começo é sofrer, é aprender a sofrer. Muitos falam até, né? Acho que tem no livro, acho que do Jorge Paulo Lemann, que não há nada de errado em falir. E tem um momento certo de falir. E fala assim, é óbvio que ninguém torce. Fala assim, vamos prosperar e que o negócio dê certo. Esse é o melhor dos mundos. Mas é bem comum, inclusive, que empresas, na maior parte, se você pegar segundo os dados do IBGE, elas acabam no primeiro ano ou antes dele. Muito pouco, inclusive, prospera depois de
5. Então, quem tem 10 anos, 15, 20, 30, 60 anos, você tem que dar muito valor, porque muita coisa foi feita, passou por muitas coisas, passou por pandemia, passou por, às vezes, guerra na Ucrânia que afeta em fertilizante, afeta no preço do dólar, aí o dólar aumenta, impeachment é revolução inflação de que todos você os ia ter jeitos. que bater na cada hora. Inflação, Sarney, você lembra da época dos fiscais do Sarney? Cara, esses caras que viveram isso, é por isso que os administradores e empreendedores são muito bem vistos fora do país até. Eles amam brasileiro, por quê? Brasileiro mexe com tudo. A gente tem um código tributário gigantesco, com 14 mil leis. Você precisa saber 14 mil leis? Não, mas você precisa ter pessoas por perto que saibam. Você precisa ter um bom escritório de contabilidade, você precisa ter uma boa assessoria, você precisa ter networking, você precisa ter o contato diário com a sua empresa, você precisa, às vezes, contratar um BPO, ou você precisa contratar alguém. Você não vai ter domínio e conhecimento de tudo, mas às vezes você conhece pessoas que têm e que te ajudam nessa rede de contato. E contato é tudo. Sim. Então, o empreendedorismo é aquele negócio, é o que pode te fazer você sair do CLT e ter muito sucesso e às vezes ficar rico, e muito legal. Sim. Isso. Permite a saída mesmo, isso que é o legal dessa parte do capitalismo, né? Quem trabalha bastante, às vezes, eu sou muito da questão de meritocracia, né? O cara que trabalha, ele merece. Então, às vezes o negócio dele pode não ter sido no momento certo. Então, tem a questão de sorte? Tem também. Só que, assim, sorte é quando a oportunidade encontra o preparado. Eu gosto muito dessa frase, que não adianta a sorte bater na sua porta e você não está preparado para receber ela. Então, estar formado, e formado não é, fiz uma faculdade. É o que a gente fala do lifelong learner, né? Tipo, a gente está vivendo e aprendendo. Você fez a sua faculdade, o Jonas a dele, cada um aqui tem a sua formação, só que a gente pode parar? Não, a gente tem que fazer o curso. Semana que vem vou para São Paulo para fazer curso de mentoria, de coaching, de etc. Tem que estar sempre atento, porque você sempre vai estar aprendendo. O mundo está mudando e a gente tem que estar mudando junto com ele, né? Como pessoa, como ser humano. Então, empreender é estudar. É empreender a aprender e aprender a empreender. Basicamente, eu acho que eu sempre falo nas minhas aulas de administração. Você aprende empreendendo e empreende aprendendo. Legal, muito bom. Sei que já respondeu tudo, mas se quiser falar alguma coisa. O Du é professor na área, então quem sou eu, né? Mas eu trabalhei, eu tive a oportunidade dos dois, do CLT e do empreendedorismo. E sei que não é fácil mesmo, e concordo com vocês, não é para qualquer um, mas dá. Se você tem esse interesse, é que as coisas mudaram muito e ficaram mais fáceis. Nós estamos falando da associação comercial. Cara, olha o que você pode filtrar e facilitar para você abrir um negócio. Cara, eu tô com um pensamento de abrir um negócio em tal. Cara, marca com a gente. Pega um dia uma reunião lá na associação, vai lá no Sebrae, conversa com a Margarete. A Margarete, no Sebrae aqui, todos os MEIs, tem muita gente que tem dúvida com relação a MEI. Ela consegue abrir de graça. Ela vai te dar todo o auxílio ali para abrir uma MEI. Você é só ir lá na associação, procurar o Sebrae aqui, você vai. Agora, mas você está com dúvida com relação a um mercado específico. Marca com a gente, vamos conversar, procura, vai entender bastante. A gente adora tomar um café. Marca, lógico que você tem que estudar o mercado, você não vai sair abrindo uma empresa, não caia em várias franquias, né? Hoje em dia é um tal de o pessoal a todo momento socando franquia em algumas cidades. Tem perfil de cidade que não vai dar certo, tem perfil de cidade que voa, então estuda bem para não cair nisso. Então, o empreendedorismo, você não trabalha mais 8 horas por dia, 10 horas por dia, você trabalha 24 horas por dia. Antes de dormir, você vai estar pensando no que você vai fazer para pagar o salário no dia seguinte. Quando você é CLT, você sabe que no dia 5, dia 20 vai cair. Quando você vira empreendedor, as coisas são diferentes, ao contrário, você tem que lutar para dar uma condição melhor para os seus funcionários, dar uma condição melhor ali para você poder colher frutos lá na frente. Então, não é fácil, mas é possível. Mas isso não quer dizer também, a gente falou aqui do empreendedorismo, não é para todo mundo, mas é aquele negócio. Talento, a pessoa nasce com ele. Sim. Agora, você pode desenvolver habilidade técnica. Eu conheço muita gente que é talentosa e está parada, e conheço muita gente que é habilidosa porque criou técnica e meios. Ronaldo e aí, um dos exemplos, a gente pode pegar. Às vezes, a transpiração é aquele negócio. A transpiração supera o talento
talento, muitas vezes, principalmente se o talento está acomodado. E geralmente ele se acomoda, porque ele sabe que ele é bom naturalmente. Então as pessoas, quem trabalha muito, eu gosto muito dessa questão de resiliência, de persistência. Parece aqueles clichêzão, né, de Instagram que você abre, tem persistência, resiliência. Mas de fato, o cara que trabalha todos os dias, ele está aprendendo do pouquinho em pouquinho, lá no futuro ele vai colher uma coisa grande. E às vezes o talentoso ele fala assim, então, daqui 6 meses eu abro uma empresa. Então o cara pode abrir uma empresa? Sim. Ele tem que fazer bons contatos, às vezes achar um sócio que tenha competência que seja complementar a dele. Então, por exemplo, vocês estão aqui juntos, um tem uma habilidade, o outro tem a outra, o Marcel tem uma competência. A gente fez isso inclusive na associação, que era unir pessoas com competências diversas, um cara da construção civil, um cara do ramo de varejo que tem mais uma experiência, um outro da indústria, um outro do comércio exterior, a menina que é a Gabi, perdão, que é Headhunter. Então cada um tem uma competência e que é assim, é basicamente uma empresa que tem áreas organizacionais que são competências diversas que não vai estar na cabeça de uma única pessoa. Perfeito. Às vezes a gente tem que unir essas habilidades e é através dos contatos que a gente consegue isso. Maravilha. Jonas, entrega nosso O vermelhinho reconhecimento. aqui pro Du, que já tem O Du já tem preto. todas as cores, o vermelho aí não tinha ainda, ao Marcel. Muito obrigado. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Acho que daria para ficar 5 horas conversando aqui. Eu gosto muito do tema, gosto muito de conversar com vocês. E obrigado por essa disponibilidade de vocês. Nós que agradecemos. Quando precisar, tá sempre à disposição. Agradeço de novo, sempre uma honra Espero ter participar com ajudado, vocês. né? É sempre um bom papo, sempre de muito aprendizado, de muita troca. Sucesso a vocês aí no canal, em todos os projetos. Obrigado. Sucesso também para a gente na associação, você Também. como parte também da nossa diretoria, como vice-presidente também. Estamos também abertos a vocês precisarem fazer coisas novas. Estamos aí para inovar e ajudar o povo. Muito obrigado e parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigado. Sou um fã e assisto, compartilho. Isso aí. Então façam isso também. É isso aí. Temos recados finais, então? Pessoal, para você ainda que não se inscreveu no canal, eu não preciso nem ficar falando, né? Se inscreve nesse canal aqui, ó. Isso daqui é para você. Eu sempre friso que a gente tem um custo com tudo isso daqui. E a intenção é nós aprendermos e você também aprender. Esse é um canal voltado para empreendedores. Para você que quer começar ou para você que já começou, aqui passam pessoas que têm empresas renomadas, né, como hoje está acontecendo aqui. E você pode sim aprender e se descobrir também com isso. Eu acho muito interessante o que Deus faz, né? A gente falou de empreendedorismo, falou que não é para todos, como a gente falou, mas é muito nítido. A pessoa que empreende, ou mesmo que ela está sempre no CLT, eu falo que Deus ele faz cada um com propósito. Então, desde sempre você tem isso no seu coração. Então, se você quer ser um empreendedor, com certeza Deus não ia colocar algo incapaz de você fazer. Então, se você sente, se desenvolva. Assiste isso daqui. Assistam outros podcasts também, se desenvolva e faça a sua missão transparecer. Creio que você vai ficar 100% preenchido e vai levar sua mensagem para outras pessoas também. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso Verticalizando Cast de número 53. Até a próxima. Valeu!